Fala pessoal, beleza? Ó, vou trazer mais um vídeo para vocês aqui como otimizar o Photoshop, tá? Eu tô com uma versão aqui do Photoshop 2022, tá? E vou otimizar ele para vocês. Eu já instalei ele aqui. Se precisar que eu traga um vídeo como instalar, vocês me falam que eu ensino vocês a instalar. Então vou só ajudar vocês a otimizar aí, tá? Um vídeo bem rápido, beleza? Ó, vou abrir por aqui. Ele é versão 2023, na verdade, 2022, 2023. Esse aqui é a interface dele. Eu vou dar um Ctrl K, um atalho aí no teclado, vai abrir essa tela pra mim. E aqui as preferências. Também pode vir aqui em editar e aqui embaixo, ó, preferências geral, que é o Ctrl K. O que eu faço aqui, tá? Algumas configurações são minhas e algumas vocês vão escolher aí pra vocês, porque eu configuro no geral aqui, até interface, né? Cor, enfim, tudo. Então lá vai. Nessa tela aqui a gente coloca, eu tiro essa opção de exibir tela inicial, algumas pessoas gostam, que é essa telinha aqui, e eu não gosto, então eu tiro, tá? Aqui nessa opção eu coloco o bicúbico mais nítida, essa opção aqui, que é interpolação de imagens, tá? Aqui na abinha interface eu deixo ele nesse mesmo, mas você pode pôr mais escuro, pode pôr branco, inclusive cinza. Eu deixo essa aqui mesmo que vem. Aqui eu coloco tudo padrão, tá? Tudo padrão. Aqui eu coloco nenhum e nenhum, tá? Aqui é as bordas. Então eu faço esse tipo de configuração. Aqui na área de trabalho eu desmarco a opção mostrar automaticamente painéis ocultos, né? Dessa vez eu vou deixar, mas eu costumo desmarcar essa opção também, que eu não gosto que fica mexendo que fica aparecendo coisas na minha tela. Aqui em ferramentas eu tiro exibir dicas de ferramentas. Se você gosta das dicas, você pode deixar, né? E eu tiro a opção ativar gestos também. Beleza? Aqui em histórico eu não mexo em nada. Controle do arquivo eu também não mexo, tá? Não mexo em nada. Aqui em exportar também não mexo. Em desempenho, que é o mais importante, eu apenas deixo como tá aqui no 70, mas você pode pôr eu aconselho até 75% do uso da sua memória, né? Mas eu vou deixar ele aqui no 70% mesmo. Se essa opção sua estiver desmarcada, você tem que marcar, porque aqui tá usando sua placa de vídeo, né? O processador gráfico da sua placa de vídeo, então tem que marcar. Aqui eu não mexo, né? Aqui é para você, se você for fazer design de web, ó, muda aqui. Aí design padrão, grandes dimensões, aí muda aqui. Eu prefiro fazer no manual, tá? Prefiro deixar aqui o estado do histórico, eu deixo 20, que é quantas vezes eu posso voltar. Posso dar Ctrl Z e voltar para desfazer o que eu fiz errado. No cache aqui eu deixo em 3, né, os níveis de cache. E aqui eu deixo em 132 mesmo. Essa é a configuração que eu uso aqui no histórico. Já vai ficar bem melhor. Processamento de imagem, não mexo em nada. Dicas de trabalho, discos de trabalho, desculpa. Eu marco os dois, que eu tenho um SSD M2 e eu tenho um SATA, então eu deixo os dois para ajudar aí. Cursores, não mexo em nada. Transparência também não. Nas réguas também não. Nas guias também não, mas você pode mudar as guias para as cores que vocês quiserem. Eu não mexo. Plugins, não mexo também, tá? Aqui em textos eu tiro essa opção aqui, preencher novos tipos de camadas com texto de espaço reservado. Eu desmarco. Isso aqui é para aparecer um texto quando você usar a ferramenta texto. Eles escrevem um impulso, se eu não me engano Impulse in Lore, um negócio assim que escreve. Vou mostrar para vocês depois.
E em 3D aqui, como eu não uso, tá? Não uso muito, eu coloco isso aqui no mínimo. E aqui eu coloco em baixa, muito baixa, desculpa. Porque eu não uso aqui o 3D, mas se você usa, você não mexe nisso aqui, tá bom? E só isso, dá um ok, tá? E agora eu já venho aqui, antes de reiniciar, eu já venho aqui em criar, né? Eu costumo fechar isso aqui. E aí eu venho aqui já para criar. Aqui, ó, a configuração é a seguinte: é pixel por polegada que a gente usa. E tudo aqui eu faço em pixel, que eu trabalho mais com artes para web, né, para internet. E eu costumo salvar algumas coisas que eu uso todo dia. Eu uso para internet a resolução de 72, 300 geralmente é a impressão quando você vai imprimir, né? Mas eu uso 72 que é para web. Aí eu coloco aqui o seguinte, ó, as dimensões de feed, que é 1080 por 1080, e eu salvo aqui como feed 1080. E depois eu faço um feed 1350 e eu salvo aqui feed 1350, que é o novo formato aí. E também o formato para history, que fala, né? 1080 por 1920, que eu também salvo aqui como history. São os 3 formatos que a gente usa aí para redes sociais. Então ele vai ficar aqui em modelo salvo. Eu vou criar um 1080 aqui agora. Percebe que esses painéis do meu Photoshop abriu meio que aleatório, meio que granulado assim. Abriu aqui primeiro, depois abriu essa régua, depois abriu aqui. Por quê? Porque tá bem pesadinho. Então, ó, cor, como eu não uso cor, eu uso, mas eu uso em outras abas. Eu deleto essas amostras aqui. Eu já pego elas aqui e deleto. Mas eu deixo a aba que eu uso outras amostras. O degradê, eu deleto todos aqui. Só deixo esse básico aqui. Vou explicar para vocês por que também. Em padrões aqui, eu fecho esse painel. Arrasto esse propriedades que a gente usa, eu arrasto ele para cá e fecho biblioteca e ajustes, que eu uso também em outras abas. Desço um pouquinho até aqui. Demarcadores também e canais também eu fecho, deixo só camadas aqui, beleza? Eu deixo dessa forma aqui. Por que que as amostras eu deletei todas? Porque eu costumo usar as amostras dos meus clientes, que eu tenho salvo aqui, né? Então se eu vim aqui no meu HD aqui de backup, eu tenho uma pasta clientes. Vou pegar aqui da Dali Choice, aqui ó, eu já tenho aqui a amostrinha deles, de cores deles. Então aí ó, quando eu abrir aqui tá as cores do meu cliente. Isso eu faço com todos os meus clientes. Por isso que eu deletei todas as minhas amostras, né? Por que eu não deletei o degradê? Eu deixei só o básico aqui, deletei o resto tudo. Quando você for trabalhar com a ferramenta degradê, eu uso essa opção aqui do meio, ó, degradê, que é a cor pro zero, pro transparente, cor pro transparente. Para fazer efeitos, tipo efeitos assim, ó, quer ver? Deixa eu pintar aqui. Vou pegar uma cor mais clara. Vou usar o degradê para fazer efeitos dessa forma. Então por isso que eu deixei só o básico lá. E posso fazer também com 2 cores. Tá vendo? Então eu uso sempre o do meio, por isso que eu deixei o básico aqui nessa aba, tá? De degradê, é por esse motivo. Beleza, gente? Que mais? Outros, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou deixar aqui em branco. Outra coisa que eu faço, eu não uso miniatura aqui. Então eu clico com o lado direito, ó, com o lado direito aqui em nada e coloco assim, ó, sem miniaturas. Aí eu deixo só as miniaturas da camada, eu deixo assim. Eu deixo sem miniaturas. Na parte de texto, se eu não tivesse tirado aquela opção, essa opção aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou deixar isso aqui.
quando eu for digitar um texto, olha lá o que acontece, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aparece aqui, ó, Loading Impulse. Toda vez que eu for digitar um texto, ó, vou clicar a ferramenta texto, cliquei lá, apareceu Loading Impulse. Então, o que eu faço para tirar isso? Eu venho aqui no texto e desmarco essa opção, dá OK. Quando eu pegar a ferramenta texto, eu clicar, olha lá, ó, não tem nada, aí eu tenho que digitar. Então eu ganho um pouco de tempo aqui. Senão eu teria que apagar isso aqui para digitar o texto que eu quero. Então, por isso que eu tirei essa opção. E mexendo também no texto, você vê aqui, ó, em texto, tamanho de visualização de fonte. O que é isso aqui? Quando você vai digitar, é o tamanho dessa fonte aqui, ó, essas coisas aqui, a visualização mais ou menos, uma pré-definição de como a fonte é, né? Então eu tiro isso aqui, em texto, aí eu coloco nenhuma. Então agora quando você for na fonte, olha lá, ó, sumiu tudo. Outra coisa que eu faço também aqui, eu pego as fontes que eu mais uso e eu favorito elas para mim ganhar tempo, né? Para mim ganhar tempo, por exemplo, eu favorito a Impact, eu ganho tempo. Essa Akira, essa American Property. Tem uma também que chama essa Especial Agente aqui, ó. Aí você vai favoritando as suas fontes, aí elas vão ficando aqui em cima. Aqui, ó, com a estrelinha aqui, elas vão ficando aqui em cima. Deixa eu pegar aquela Especial que eu uso bastante também, essa aqui, ó. Favoritei. Quando eu for usar as fontes, elas vão ser, eu tenho que subir elas para te falar. Ah, não, você clica aqui, ó, aí fica só as suas fontes favoritas aqui nessa estrelinha aqui. Ao invés de você ter que caçar toda vez, elas já vão ficar uma lista aqui de fontes favoritas, tá? Então, e essa é a forma que eu trabalho com o meu Photoshop, tá? Não mexo mais em nada. E na hora que eu fechar aqui o Photoshop, eu abro ele novamente. Ele vai abrir, tá vendo que já abriu direto aqui? Já não tem mais a área de trabalho, ele abriu bem rápido. Não sei se vocês conseguiram perceber da primeira vez que eu abri para agora, né? Cliquei para abrir, ó, ele lê ali rapidinho aquelas letrinhas e já cai direto aqui para mim trabalhar. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês aí, espero ter ajudado e até mais, até o próximo vídeo.